Antes de mais nada, até antes de iniciar, antes de mais nada, eu queria já pedir um pouco de desculpa se travar um pouco a conexão. Eu tive um problema com meu equipamento aqui e, como podem ver, já estou em outro local. Então, talvez se der algum travamento, alguma coisa, eu só peço que vocês, durante a apresentação, abram o microfone e me avisem, tá? Que talvez nem sempre eu vou conseguir acompanhar o chat, ok? Hoje a gente vai fazer nossa última videoconferência, então tem alguns parâmetros e algumas coisas que eu quero falar com vocês. Primeiro, eu quero voltar um pouco nos dois últimos conteúdos que a gente acabou não vendo no encerramento, porque a gente tinha dado outros prazos, que é sobre a playlist do YouTube e sobre a criação e publicação do site, tá? Vou apresentar mais ou menos as dificuldades que a gente acabou observando, mais propriamente dito, e depois a gente vai conversar sobre prazos e sobre aqueles que vão se inscreveram ou pretendem se inscrever para fazer a prova da certificação internacional do Google Educator e aqueles que vão solicitar somente a certificação do curso até esse momento, tá? Voltando a dizer a vocês, a gente vai ter ainda acesso, todos vocês vão continuar com acesso à sala de aula. A única coisa que a gente vai fazer, as restrições na data que eu vou informar vocês, vai ser sobre a entrega das tarefas e das atividades, para que a gente tenha tempo hábil de gerar os certificados para todos até o prazo que a gente tem para entrega, ok? Mas todo o material, o conteúdo de consulta, ou inclusive o material para vocês usarem como modelos nas próximas ações que vocês tiverem como multiplicadores, vão estar disponíveis, além do material extra que vai passar a ser publicado, tá? Eu vou explicar um pouquinho para vocês mais para frente como que vai funcionar essa divisão dentro do sala de aula, ok? Eu vou, nesse momento, mostrar só a apresentação, só para ter um pouco de orientação durante o vídeo. Então, a gente tem a nossa videoconferência de encerramento sobre os próximos passos e as certificações, tá? Os dois tipos de certificações. Nessa parte de encerramento, primeiro, eu quero voltar e falar sobre as atividades, tá? Para auxiliar aqueles que ainda não entregaram, aqueles que tiveram alguma dificuldade para entregar, sobre o acesso ao YouTube. Tá? Eu vou mostrar para vocês o que era basicamente a tarefa. Poucas pessoas tiveram dificuldade, mas algumas ainda tiveram. Pedro, eu acho que começou a travar aí. Oi, gente, desculpa. Acabou caindo minha conexão aqui. Peço desculpas, eu vou retornar para a apresentação. Vocês chegaram a ver alguma coisa da apresentação? Não? Tá. Então, vou voltar. O ponto da fala da apresentação. Como disse, eu vou falar um pouco agora sobre os exercícios, sobre as tarefas, tá? E, por favor, assim, se alguém tiver meu contato rápido do WhatsApp, se eu cair de novo, me avisem, tá? Para não demorar muito para o retorno. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Vou compartilhar aqui a janela da apresentação. Todos veem?
Vocês veem minha apresentação agora? Ótimo. Então vamos lá. Então, essa videoconferência vai ser o encerramento e a gente vai falar também sobre os próximos passos e sobre as certificações, tá? Os dois tipos de certificações que a gente vai proporcionar para vocês, aqueles que quiserem a prova e aqueles que não. Antes de mais nada, eu quero só para a gente encerrar a questão dos conteúdos que ainda ficaram abertos, para dar mais prazo para vocês, falar um pouco sobre a tarefa do YouTube e a tarefa dos sites. Sobre a tarefa do YouTube, a gente não teve muita dificuldade, poucas pessoas tiveram um pouco de dificuldade para poder fazer a atividade, mas eu achei por bem a gente mostrar algumas questões sobre como deve ser feito, tá? Vocês estão vendo minha tela do YouTube, do canal? Conseguem ver? Ótimo. Então, a tarefa do YouTube, muitas pessoas acabaram mandando um link de um vídeo interessante, mas não era bem essa proposta, tá? A proposta é fazer a produção da playlist. O que é a playlist? A playlist é uma reunião de vários vídeos que eu considerar serem do mesmo assunto, ou que eu considerar que tenham alguma ligação entre si, alguma importância dentro do que eu quero passar, e publicar esse link do playlist. Como que eu faço isso? Tá? Primeiro eu vou buscar um tema qualquer, por exemplo, reciclagem. Tá? Bom, então, com um tema da reciclagem, eu posso buscar esse tema e eu posso visualizar algum vídeo que eu considerar interessante para esse tipo de tarefa. Certo? Se eu achar que esse vídeo é interessante, esse é um vídeo bacana, eu quero compartilhar, mas eu quero colocar com mais. Eu venho aqui nessa opção aqui, ó, de salvar. Eu estou aqui, por sinal, acessando do Chromebook, e eu posso criar uma nova playlist. Se eu tiver uma playlist já criada, eu posso selecionar, ou eu posso criar uma nova playlist. Eu vou colocar um nome. Reciclagem. E aqui na opção, eu tenho 3 opções para poder colocar, tá? Eu vou deixar ela como pública, ou seja, qualquer pessoa que pesquisar uma playlist ou um tema sobre reciclagem, ela pode encontrar a minha playlist produzida dentro da pesquisa dela. Eu posso deixar como não listada, ou seja, ela não vai ser listada em nenhuma parte da procura do YouTube. Mas se eu pegar esse link e compartilhar com as pessoas, todas as pessoas que clicaram nesse link conseguem acessar. Ou particular, que somente eu tenho acesso ou controle desse acesso, tá? Eu posso colocar no particular e compartilhar somente com algumas pessoas para colaborarem comigo nessa playlist e somente nós teremos acesso a visualizar e a usar essa playlist. Na tarefa, a gente pede que deixe como não listada, tá? Para que não exponha a playlist, caso vocês não quisessem. E eu clico em criar, tá? Assim que eu colocar em criar, automaticamente, ó, o vídeo foi adicionado à reciclagem. Então, se eu vier aqui na seção dos vídeos, de salvar, eu já vejo que ele está linkado aqui como reciclagem. Então, achei bacana esse vídeo. Então, eu vou criar uma outra estrutura, vou ver outros vídeos que são interessantes. Então, a ideia era você pegar, além desse primeiro vídeo, outros vídeos que tratassem do mesmo tema e salvassem nessa playlist. Então, eu vou vir aqui na opção, ó, e adicionar ele também à minha playlist. Consegui desfazer. Tá? E procurar até 3 vídeos, se eu não me engano, ó, mais outras dicas sobre reciclagem. Abrir um outro vídeo e adicionar, salvar na minha playlist. Bom, e agora o que eu tenho que fazer? Eu criei as playlists, coloquei o acesso dos vídeos todos numa linha só. Onde que eu vou achar isso? Quando você criar a sua playlist, ela aparece aqui, ó, na sua lateral, tá? Então, as playlists criadas, se você tiver 20 playlists, 30 playlists,
Se eu não me engano, tem um limite de até 100 playlists pela conta, tá? Mas a conta institucional tem um pouco mais, talvez chegue a um pouco mais. Se vocês tiverem problema quanto isso, depois vocês me procurem, eu vou verificar. E eu vejo aqui a minha playlist. Então, quando eu clicar aqui, quando eu quiser acesso àqueles vídeos que eu selecionei, eu clico aqui, ó. E ele vai vir uma classificação que eu posso organizar a ordem, colocar qual vídeo que eu quero primeiro, eu posso colocar editar, mover para o início, remover, adicionar, definir ele como uma imagem, como a miniatura da minha playlist, tá? E eu queria que vocês fizessem aqui, ó, o compartilhamento, tá? Aqui você consegue fazer alguma edição, eu posso editar o título, editar o tipo de compartilhamento que eu queira. Eu posso colocar uma descrição, por exemplo, colocar vídeos sobre reciclagem de produtos cotidianos. Né? E fazer toda essa sequência. E o que eu precisava que vocês fizessem era aqui, ó, vir aqui nesse botão compartilhar, tá? E copiasse esse link. Aqui tem vários recursos para você fazer um compartilhamento direto, tá? Por e-mail, por link, para incorporar, tá? Caso vocês quisessem, depois mais para frente eu vou explicar isso, só que não era necessário, para incorporar nos sites, etc. Mas era só copiar esse link e mandar na resposta. Então, quando eu uso esse link direto para copiar e mando para alguém esse link, esse endereço, quando a pessoa acessa, ela vai acessar diretamente os vídeos como uma playlist, tá? Aqui no meu caso, como eu sou editor, ele aparece assim. Se eu colocar para reprodução, ele vai aparecer na sequência reproduzir somente esses vídeos que eu criei, tá? Por isso a importância de você ter um controle sobre eles, tá vendo? Aqui, ó, os vídeos que estão na minha playlist. Então tá aqui, ó, reciclagem no listado, princípio, um vídeo de 3, tá? E eu posso avançando sobre esses vídeos um a um. Quando eu seleciono aqui, ele já avança para o próximo vídeo e assim por diante e vai vindo na sequência, tá? Alguém ficou com alguma dúvida a respeito disso, sobre as playlists? Criação do YouTube foi tranquilo? Oi, Pedro. Oi. É Ana Garrido, tudo bem? Bom, Ana. O meu problema foi com a playlist para criar no Chromebook, que eu falei com você, que eu não consegui, ainda não consigo. Fiz tudo pelo Sim, computador por uma outra conta. A maioria das pessoas que me procuraram sobre isso, eu orientei dessa maneira mesmo, Ana, para criar-se com outra conta, porque como a tarefa era a criação da playlist em si, não necessariamente tinha necessidade de estar usando a conta, eu achei importante isso. Mas isso é algum bloqueio que está dentro do acesso da conta da Seduc, tá? Eu já passei algumas coisas de mudança para Lênio e eu estou observando e anotando isso para que a gente principalmente antes da etapa de fazer a prova, a gente consiga solucionar isso. Pronto, ok. Tá bom? Ok, obrigada. Tá bom? Isso é só um bloqueio na conta, porque isso, por exemplo, a gente pode fazer esse controle para alunos, para que eles não criem playlists ou alguma coisa nesse sentido. São contas específicas que a gente pode determinar esse bloqueio, ok? Ok, tudo certo, obrigada. Liné, não é tão simples, né? Eu concordo com você. Quando a gente vai colocar para compartilhar aqui, por exemplo, às vezes a gente acha que tá aqui, ó, tô navegando na minha playlist, e se eu clicar aqui no compartilhar, dá a sensação de que eu vou compartilhar a minha playlist, né? Mas na verdade, aqui eu tô compartilhando somente esse vídeo. Para eu compartilhar a playlist, eu preciso acessar a minha playlist, né? Então eu preciso voltar lá na minha conta, vir aqui na minha playlist, abrir minha playlist e vir na opção de compartilhar da playlist. Aí eu vou ter as opções de compartilhamento, tá? Isso assim, é importante, tem no vídeo sobre a criação da playlist, ele explica um pouco disso. Paulo, esse bloqueio não foi geral, foi algumas contas que não conseguiram acessar. Tá? Eu não sei como que foi a criação das contas. Sim, Luísa, tem que fazer a criação do canal. Sem a criação do canal, você não consegue criar playlist. Isso com certeza. Tá bom? Pedro,
Oi. Foi justamente isso que aconteceu com algumas pessoas que me contactaram. Como não tinha criado o canal, Certo. então não estava habilitada ainda a criação de playlists. Então, primeiro a pessoa cria o canal em sua conta institucional, e aí depois já consegue fazer as playlists. Isso mesmo, Luísa. Tem que fazer a criação do canal para poder habilitar essa playlist. Mas mesmo assim, algumas pessoas tiveram um erro nessa produção, tá? Não habilitava somente pelo uso do Chromebook, tá? Eles conseguiam, até com a mesma conta, criar com outros lugares, mas no uso no Chromebook. Oi, gente, desculpa, tive um probleminha aqui. Então, foi isso. Tirando essa parte de quem não conseguia fazer a criação da conta, acredito que foi mais tranquilo, né? Alguém tem mais alguma dúvida sobre isso do YouTube? Gente, alguma dúvida? Podemos avançar? Ótimo. Vocês conseguem ver minha tela novamente? Eu vou falar um pouquinho sobre o Google Sites, que aí a gente teve alguns outros problemas diferentes, tá? Primeiro, a criação dos sites, acredito que todos conseguiram fazer a criação, né? A gente vem aqui, aplicativos, procura ou a opção dos sites aqui direto, tá? Para poder criar, ou a gente podia fazer a criação dele direto pelo Google Drive, tá bom? Quando a gente tem um acervo de sites, dependendo da conta, a gente pode criar vários, e vir aqui no criar e criar um novo site. Alguns acabaram criando, eu vi como sites clássicos, não tem problema, tá? A gente considera algumas diferenças, mas algumas coisas que a gente pediu para serem feitas, possivelmente não foram atendidas, talvez não conseguiriam ser feitas pelo Google Clássico, mas no final foi tudo ok, tá? A gente dos que a gente conseguiu acesso, por enquanto, não conseguiu. Os problemas que a gente teve e conseguiu... Acredito que a questão do título da página, ou o título do Bem-vindos, não houveram grandes dificuldades. O acesso, a criação, ele é bem intuitivo, não tem tantos processos para fazer a criação, e como ele tem toda essa parte de tudo que a gente for fazendo ser visual, ele ajuda, tá? Ele tem as opções de layout, ele tem algumas coisas que você pode colocar na inserção. Uma coisa que era importante para a gente, que a gente acabou observando alguns erros, era aqui na criação de páginas, tá? Fica atento, quando a gente pediu para criar páginas, e criar aqui, ó, uma nova página, a gente colocou aqui, por exemplo, quem sou eu, que seria uma apresentação. Né? Então, ele entraria como uma nova página. Ok? Gente, vocês estão vendo minha página? Tem um errinho aqui na internet. Continuam acompanhando? Ótimo. Mas era importante vocês entenderem que quando a gente pediu as subpáginas,
tinha que selecionar aqui, ou dentro da página de início, do Boas-Vindas, ou na página que foi criada nova, nesses 3 botões, e colocar aqui, ó, adicionar uma subpágina, tá? E não criar por aqui, ok? Era importante colocar isso, porque o que acontece? Todas as novas páginas, elas vão aparecer aqui no início. Quando eu crio uma subpágina, ela vai vir relacionada a essa página, tá? E aí eu consigo acessar ela a partir desse sistema. Né? Algumas coisas a gente pediu para vocês colocarem, como adicionar imagens, fotos, tudo isso foi atendido, na maior parte foi tudo ok, o texto, o material, e algumas coisas a gente foi pedindo para vocês inserirem, tá? Quando a gente faz uma inserção, ou posso inserir um texto aqui, né? E editar o texto, colocar como título, subtítulo, inserir várias caixas de texto, a gente consegue dispor delas, mesmo depois de inseridas, a gente consegue editar, reposicionar e etc. Tá? Carregar imagens também, isso acredito que tenha sido simples, pode ou fazer upload ou selecionar dentro do ar, e o incorporar. Esse incorporar, ele faz principalmente algumas questões por código, tá? Ou por URL, você fazer o acesso, por exemplo, da playlist, tá? A playlist, ela podia ser colocada como incorporada. Alguns vieram me perguntar como vou colocar a playlist, ou então a gente colocar as opções de colocar os links direto do YouTube, tá? E colocar os vídeos da minha playlist aqui, eu criar uma playlist interna. Porque quando a gente vem aqui embaixo e seleciona o YouTube, a gente não consegue buscar a nossa playlist, né? Tá vendo aqui, ó, o canal da playlist, ela não vai encontrar a minha playlist. Mas quando eu peço para incorporar, naquela opção de compartilhamento da incorporação, deixa eu ver se ele carrega aqui. Esse daqui não foi válido. Eu consigo adicionar a minha playlist incorporada dentro do arquivo, tá? Mas isso também não é importante para esse momento, isso são coisas a mais que a gente vai aprendendo. Para o momento era importante entender as possibilidades de inserir os arquivos, inserir alguns recursos diretamente, tá? Um dos que a gente pediu foi adicionar aquela sua planilha sobre o plano de aula, né? O plano de ação. Então era só vir aqui adicionar uma apresentação e você selecionaria a apresentação que está publicada dentro do seu Google Drive. Ou você poderia adicionar ela vindo aqui direto do Google Drive, tá? O caminho é o mesmo, aquela questão das apresentações só faz um filtro dos arquivos que você quer adicionar, tá? Mas por aqui pelo Google Drive você consegue buscar e acessar também as suas opções do que você quer adicionar, ok? Outra coisa que a gente pediu para poder fazer a adição é da agenda, tá? Também eu vi que algumas pessoas colocaram que tiveram dificuldade. A única questão é colocar aqui. Você pode pegar o link da agenda e adicionar, tá? Mas você pode simplesmente clicar aqui no botão da agenda e você vai selecionar a agenda que está relacionada a essa conta. Então, todas as agendas que estão vinculadas a essa conta, você consegue adicionar aqui, tá? E inserir. Quando você insere a agenda, todas as atualizações da sua agenda vão estar vinculadas aqui. Você pode configurar as ações do que pode ser visualizado, o que não, como que vai ser, mês, semana, etc. Por exemplo, vou deixar por mês, se vai ter título, data, se você pode navegar por ele ou não, tá? E fica essa agenda vinculada, que você pode ampliar, editar da maneira que achar conveniente, tá? E ele é muito legal porque conforme você vai fazendo as atualizações da agenda, ela vai sendo atualizada diretamente aqui. Tá? O mesmo vale para as planilhas, os gráficos, aquela inserção que eu mostrei para vocês desde as apresentações, que você insere o gráfico e mesmo que você modifique os dados, esses gráficos vão sendo modificados também, tá bom? E eu acredito que foi
essa questão da criação. Usar os temas, né? Que a gente pediu para que vocês usassem um tema específico, que é o tema impressão. Oi. Eu posso só perguntar, é porque eu fiz a agenda indo lá na agenda, criei a agenda lá no Google Agenda. Então, dava para fazer procedimento aí dentro do site mesmo? Sim, criar a agenda não. Você para adicionar a agenda. É porque vocês poderiam copiar o link da agenda dentro da agenda para de compartilhamento da agenda e colar aqui do mesmo jeito, tá? Mas eu poderia, já a agenda está criada lá, eu posso vir aqui diretamente na agenda e adicionar a agenda. Só que essa agenda que eu vou compartilhar, ela tem que estar linkada à minha conta que tá criando, certo? Tudo bem. Tá bom? Ok. E o restante das coisas, os temas, isso, foi mais para vocês explorarem e entenderem mais ou menos como funciona, ou coisas que são possíveis de serem usadas, né? Porque a gente tem algumas limitações nesse site, né? Apesar de ter esses temas e você poder modificar algumas questões como cor e fonte, ele ainda é um pouco limitado, tá? O que Liné, eu não entendi. Apareceu assim a fonte da letra. Ah, certo, Cátia. Então, aqui quando você seleciona o tema, ele tem a opção de fonte aqui embaixo. Tá? E você consegue modificar. No mais, você tem que ver aqui o tipo dela, tá? Se você quer uma maior ou menor, você tem que vir aqui no tipo. A única questão de tamanho que a gente consegue controlar para o site é aqui, infelizmente. Ele ainda tem alguns recursos limitados, esse novo site. No site... Oh, meu Deus. No site antigo, ele tem mais liberdade, mas ele precisa de um pouco de codificação de algumas coisas, tá? Ele não é tão intuitivo, ele é melhor ser usado por aqui mesmo. Certo. Então, essas foram as notificações. Outra problemática que a gente colocou são duas coisas que são diferentes, tá, gente? A primeira, uma é compartilhar o seu site com outras pessoas. Quando você faz esse compartilhamento, aqui, por exemplo, no mais... Esse bonequinho com mais, o que a gente vai fazer? A gente pode colocar o link, aquela mesma forma de fazer a criação do link, né? Que as pessoas podem ser leitor, podem ser qualquer pessoa com link, pode ser editor, etc. A única restrição que ele coloca é que quando ele é público, a pessoa só pode ser leitora, tá? Mas você pode, qualquer pessoa com link pode editar, se você passar o link, etc. A única coisa que ele restringe é que quando você publica o site, que não é acessado pelo link, você não pode editar. Ou eu posso colocar o nome de alguém, que é o que a gente falou, você convidar um colega ou alguma pessoa para participar da edição, tá? Qualquer pessoa que fosse, e você colocar como participar da edição. Essa era uma das etapas. A outra etapa, que era o que a gente pediu para a finalização, é justamente esse processo de publicar o site, tá? Quando você publica o site, ele vai entrar em qualquer meio de busca. Mas a gente, como é uma conta institucional, a gente consegue gerenciar isso daqui. Como que a gente faz esse gerenciamento? A primeira coisa que ele vai fazer é colocar aqui o endereço do site. Esse é o endereço padrão, tá? Depois, se você que tiver pagar por um domínio, quiser www.marialice.com.br e quiser vincular esse site a esse domínio, ok, tem como fazer isso, tá? Mas no momento a gente só vai fazer essa questão da publicação do site usando esse endereço, que é o sitesgoogle.com, aí /view, e aqui você coloca um site Pedro, e aí normalmente ele vai estar usado e tentar colocar um endereço que ele vai ser público, tá?
Quando você quer, você pode gerenciar, por exemplo, uma URL personalizada. Colocar o seu domínio, que o de vocês provavelmente já aparece com essa obrigação de você colocar o seu domínio do seduc.feira. Você pode colocar algumas outras, uma imagem de marca, fazer algumas coisas que vão entrar sobre a navegação. Essa imagem de marca é aquele símbolozinho que aparece aqui em cima. Tá? Você pode colocar um logotipo, que é esse chamado que a gente chama de favicon, que ele fica aparecendo aqui no seu site. Tá? Do mesmo jeito que tem esses símbolos diferenciados, você pode colocar um símbolo que caracterize seu site por aqui. Um banner, se esse banner vai entrar na parte de busca, se ele vai aparecer como um pop-up aqui dentro, mas essas não eram as questões que a gente queria. Era só colocar o seu site aqui e quem pode ver meu site. O que aconteceu? Por padrão, quem quer ver o site de vocês, ele está restrito às pessoas do domínio, tá? Então, era preciso fazer aqui, gerenciar isso daqui e colocar que qualquer pessoa conseguisse acessar seu site, tá bom? Aqui você pode solicitar, isso significa que quando você faz essa solicitação, ele entra no sistema de banco de dados do Google, no sistema de banco de dados de qualquer site de busca, então quando alguém procurar esse tema, o seu site vai estar naquele meio para fazer a busca. Isso garante que vocês caiam no gosto, ou se vocês querem tratar de algum assunto, que tratem com todas as pessoas. E colocar em publicar. Quando você coloca aqui publicação, não precisava selecionar isso, tá? A única coisa que precisava era gerenciar aqui para qualquer pessoa. Acredito que o tutor tenha colocado um videozinho que eu pedi para enviar, para poder explicar esse processo para vocês mais rapidamente, para que vocês não precisassem revisitar os vídeos do curso para esse momento, tá? E colocar a publicação. Quando você colocar publicar, sem publicar eu não tenho acesso a isso, tá? Mas quando vocês colocarem sem publicar, pronto. Agora, a única coisa que eu precisaria de vocês era me mandar esse endereço do site, tá? E qual é o endereço do site? Onde que eu vou pegar esse endereço do site? Aqui na minha publicação. Tá? Eu venho aqui, visualizar o site publicado. Ele vai estar aqui, ó. Esse é o link que eu precisava que vocês me compartilhassem. Esse title, isso daqui não era preciso, tá? Normalmente ele já vem aqui, ó. Site Pedro IP. E ele já entra na parte do meu site. Então, é esse o link que eu preciso que seja compartilhado, tá? Vocês colocam lá na resposta, ou coloca lá na hora de responder, inserir um link e coloque o site para que eu tenha acesso, tá? Então, não esquecer na hora de publicar, sempre verificar agora que ele já está publicado, não entra nisso. Sempre verificar as configurações da publicação, tá? E ver da URL quem que pode acessar a sua publicação. Gente, ficou alguma dúvida sobre essa questão? Ou sobre alguma outra questão que vocês queiram falar sobre o site? Sim, para mim, eu tive esse problema do link público, eu vi hoje, né? Que não deixei público. Certo. Mas eu consegui corrigir agora, quando você informou. Tranquilo, João. Mas só que tem Ô, Pedro, quando você colocou aí o compartilhamento do link, na verdade, eu fui nesse ícone que tem aí em cima de esse do lado. Aqui. Do lado esquerdo. Tá. Do Foi aqui que você editou o compartilhamento. Sim, não tem problema. Porque quando eu venho aqui, ó. Isso. No links, eu tenho essa opção aqui do site, tá? Pronto. Eu posso deixar ele restrito ou público. O meu estava restrito, mas eu corrigi. Mas para eu pegar o link para enviar lá para a atividade, eu usei esse ícone do lado do compartilhar, que tem cá, do outro. Nas configurações. Não, do lado, mais para lá. Do outro lado. Ah, aqui sim, o link. Eu usei esse. Sim, esse é o link do site publicado. Eu peguei sim, esse sim. e coloquei lá, tá correto? Perfeito, é esse daqui, é o link do site publicado, é esse mesmo. Tá bem. Tá correto. Você falou que era para ir no publicar e... Ah, não, você pode... É que eu só quis abrir aqui, Giovana, para poder mostrar que esse é o endereço do site. Certo. Tá? Por isso que eu fiz essa abertura, para mostrar que esse é o endereço que a gente criou aqui,
era o endereço que você vai acessar para poder entrar no site. Tá. Obrigada. Certo? Gente, mais alguma dúvida sobre isso? Alguém? Mais alguma pergunta? Certo, vamos avançar para a gente poder fechar mais rapidamente, tá? Vocês veem minha tela, com a publicação, com a apresentação? Conseguem ver? Pessoal, vocês estão conseguindo me visualizar? Oi, gente, acho que caiu aqui. Eu estava tentando falar com vocês, não estavam me respondendo. Ótimo. Tá. Desculpa mais uma vez, tá? Então vamos lá. Eu vou apresentar aqui de novo a janela, ver se vocês estão conseguindo visualizar. Estão vendo minha tela? Ótimo. Bom, então agora vou falar para vocês o cronograma das entregas dos próximos passos, tá? Os próximos passos. Eu vi que não sei se vocês perceberam, a gente abriu 2 formulários, tá? Um para aqueles que vão se inscrever para fazer a prova do Educator, que a gente vai fazer naqueles moldes, a gente vai fazer os simulados e as atividades voltadas para a prova mais especificamente, para um reforço, e aqueles que não têm o interesse para fazer a inscrição para receberem o certificado de 80 horas, tá? Então, o fechamento do certificado para fazer o teste do Educator, ele vai se encerrar no dia 10 ao meio-dia. Por quê? Porque eu preciso separar essa turma, não dentro do próprio curso, tá? Vocês não precisam entrar em nada, mas quando eu começar a fazer as postagens, eu posto somente para as pessoas que vão participar. E assim não fica, não atrapalha, aquelas pessoas que não vão participar não vão ficar recebendo mensagens de atividade ou de material que não vai ser interessante para ela, tá? Então, até o dia 10, meio-dia até na quarta-feira, vai fechar a inscrição, tá? Eu vou encerrar as inscrições para aqueles que querem participar da prova. Aqueles que já fizeram a inscrição, tá ok, a gente vai, depois do dia 10, começar a mandar as demandas, tá? A orientação para o registro do EdAcesso, que somente ao grupo grupo dos que farão a prova, eu vou enviar ainda hoje para vocês, ele já está programado para sair às 17 horas. Caso deu 17 horas, 18 horas, vocês não receberam nada, podem me chamar no WhatsApp, professor, não chegou nada, para eu poder ver a programação, tá? Mas eu não me inscrevi ainda, eu vou me inscrever amanhã, eu estou pensando se eu vou me inscrever ainda, tenho prazo até dia 10. Não tem problema, assim que você se inscrever, eu atualizo o seu registro e você vai receber essa orientação para fazer o registro do site, tá? A divulgação dos materiais de apoio, ou seja, todo material que for de apoio, eu vou divulgar direto. Então, aqueles que vão fazer a preparação para a prova vão receber todo o material. E aqueles que não vão fazer a preparação para a prova vão receber os materiais de apoio, os conteúdos, para que vocês também tenham essa informação e tenham esse conteúdo para si. Ok? Então, a partir de amanhã ao meio-dia, começa a divulgação do material de apoio para todos os participantes. Então, provavelmente vocês fiquem atentos, vocês que não vão fazer a prova, vocês vão começar a receber
os alertas de que foi publicado um material de apoio, vocês não têm que responder, não precisam fazer nenhuma atividade, isso é um material que vai ficar lá para vocês, como leitura, como suporte, ok? Para ajudar vocês, se vocês tiverem dúvidas sobre o material, tiverem dúvidas sobre a ferramenta que foi postada, quiserem fazer um comentário, fiquem à vontade, tá? Mas não tem mais essa preocupação que vocês precisam ter com os prazos, tá? No dia 10, tá? No final do dia, vai ter o fechamento das tarefas. Então, eu vou conseguir deixar aqueles que estão atrasados, que não conseguiram, até o dia 10, para vocês me entregarem tudo que for possível. A partir desse dia, não vai ter mais a disponibilidade, porque a gente precisa fechar os relatórios para entregar, tá? Tanto para a Seduc quanto para o Google, sobre a participação de vocês, e precisa começar a fazer a montagem. Edivânia, eu vou explicar sobre os certificados, certo? Aqueles que não participaram daquela chamada que a gente fez semana passada, o que acontece? O que é o certificado do Google? O Google ele faz uma certificação internacional, então uma certificação que vale para qualquer país do mundo. No caso, vocês têm a opção de fazer em inglês, mas no caso da gente, normalmente a gente faz o certificado de língua portuguesa, então significa que qualquer local do mundo que fala língua portuguesa, você pode, você tem uma certificação de que você pode atuar como formador básico daquelas ferramentas, daquele grupo de ferramentas do G Suite. Então, ele te certifica por 36 meses como um representante do Google que pode fazer essa preparação de professores, escolas, secretarias, pessoas individuais, cursos online, o que vocês acharem por bem, a fazer essa divulgação e essa preparação de trabalho. Então, para que tenha essa possibilidade, precisa fazer essa certificação do nível 1, tá? Além disso, ele te traz, além dessa certificação, ele te traz algumas trocas de formação, alguns acessos a cursos, alguns acessos a algumas promoções de grupos que a gente chama os GAGs, né, que é o Grupo de Educadores Google, que você pode participar aí na cidade de vocês, na Feira de Santana, ou qualquer outra localidade. Eu sei que às vezes tem muitas cidades satélites que às vezes vocês acabam atuando não somente em feira, mas vocês podem criar esses grupos de educadores GAG. E esses grupos, o que você pode fazer? Você pode promover, utilizando o próprio nome do Google, como certificado Google, promover eventos sobre o tema, sobre o uso de tecnologia, sobre o uso de educação. Você não precisa focar exatamente nas ferramentas, tá? Você pode abranger isso um pouco mais com outros recursos que você conhece, com outras dinâmicas e tarefas que vocês trazem, tá? E tem esse compartilhamento. Então, essa certificação, ela garante alguns desses acessos e essa preparação. Certo? Ficou claro, Edivânia? Certo? Então, essa é a importância que a gente tem. É por isso que a gente tem para nós, se todos quiserem fazer essa certificação, vai ser excelente, tá? Então, a gente aguarda essa participação de vocês. A gente está com uma adesão boa, mas todos estão convidados para fazer essa preparação e para realizar essa prova. Então, na quarta-feira, a gente vai fazer o fechamento dessas tarefas. Então, aqueles que estão muito atrasados, algumas pessoas acabaram se perderam muito, algumas pessoas me procuraram, falaram sobre questões pessoais, sobre essas dificuldades. A gente está tentando ajustar um pouco isso. Se tiver um problema agora muito maior, por favor, voltem a me procurar se vocês acharem que não vão ter condições de concluir isso até essa data, para que a gente possa tentar entrar num acordo junto a tanto o Google quanto a Seduc para a conclusão disso, ok? E a partir do dia 10, né, na quarta-feira, a abertura dos agendamentos individuais para a fase preparatória. Bom, para essa fase preparatória, no momento da prova, vocês vão poder ter um material de consulta, vão poder fazer algumas consultas, mas eu acho importante para que vocês esclareçam dúvidas e não fiquem pendências nesse momento de pandemia. Eu vou abrir uma agenda para que vocês marquem comigo de 30 minutos a 1 hora, durante todo esse período, uma vídeo, tá? Vocês podem, se vocês estiverem
quiserem se encontrar, reunir um grupo de vocês para estudarem juntas e quiserem marcar, para que a gente esclareça dúvidas, para que a gente revisite os materiais, as lições, para que a gente refaça alguns padrões e algumas coisas antes da gente realizar o teste, tá? Então, eu vou divulgar essa agenda no dia 10, às 8 horas ela já está programada, vai estar lá com os horários disponíveis, e vocês só vão abrir a agenda, clicar nos espaços que tem, dos períodos que vocês querem, e a gente fica agendado, e naquele dia, naquele horário, a gente abre uma chamada e a gente faz essa chamada para esclarecimento de dúvidas. Ok? Alguma dúvida sobre esses cronogramas? Alguma coisa que vocês querem que eu volte a falar? Tá, Jaciane, ainda hoje eu vou publicar o vídeo que eu expliquei exatamente como que é o teste, tá? Junto com a apresentação, os exemplos de como que ele funciona, mas ele é basicamente assim, ele é um teste que ele tem 3 horas de duração, ele é feito online, você recebe uma conta nova, com uma senha nova, e um link, que é o link do site. Você vai acessar esse site com essa conta e com essa senha, tá? E você vai fazer as tarefas. A primeira etapa, ele é dividido em 2 etapas. A primeira etapa são 20 questões teóricas, tá? Que são muito similares àqueles testes que eu mandei, só que são 20 questões que você avança somente para frente, então você vai em um caminho só, depois você pode revisitar, mas em princípio ele vai de um caminho só. Depois dessas 20 questões teóricas, você tem 11 cenários. O que são esses cenários? Você vai usar essa conta, com os recursos que ela vai ter disponibilizado no Google Drive dessa conta, para você fazer tarefas. O que são essas tarefas? Enviar um e-mail para aluno, marcar um compromisso na agenda, criar um Google Documentos, você vai criar um site, você vai criar uma playlist, compartilhar com um aluno, criar um formulário. Então, são tarefas, pequenas tarefas, que você vai fazer durante esse teste. E quando você concluir, você vai fazer o envio e ele vai fazer uma correção automática no sistema, tá? Então, é necessário que tenha um domínio, não um domínio da ferramenta, mas que vocês conheçam as ferramentas e saibam mais ou menos como que se acessa, como que eu crio, como que eu publico, para que durante essas 3 horas a gente consiga maximizar ao máximo o tempo para que consiga ter tempo para realizar essa tarefa, tá? No vídeo eu estou explicando um pouco melhor sobre essas orientações, mas resumidamente é isso. Ela parece um bicho de 7 cabeças quando a gente fala, e por ser novidade, realmente ele fica, às vezes, preocupante, mas com a experiência, com o tempo que vocês vão ter de preparação, ela não vai ficar tão difícil, tá? É só a gente começar a lidar com os próprios nervos, né, que às vezes é o que mais atrapalha a gente na hora de realizar um teste, que tudo vai correr bem, ok? Gente, mais alguma dúvida sobre o cronograma? Sobre essas datas, as datas do fechamento de inscrição, a data do fechamento das tarefas? Alguém tem dúvida sobre isso? Não, se você terminar antes das 3 horas, você entrega, tá? E ele já gera a correção. 3 horas é o limite. Quando dá 3 horas, se você não entregar, o que ele faz? Ele vai entregar tudo que está pronto, tudo que você fez, ele vai fazer uma entrega. Tá? Se deu as 3 horas do relógio, ele trava o acesso, bloqueia o seu acesso e entrega. Então, às vezes, você está só fazendo a revisão do conteúdo, já terminou tudo, só está fazendo a revisão, ele vai entregar daquilo do jeito que está a prova, tá bom? Ele tem um cronômetro que fica parado com ele. Gente, alguma outra dúvida sobre isso? Sobre o curso, sobre as certificações. A gente vai ter uma certificação. Eu queria, se a professora Paula puder falar sobre a certificação, o evento que a gente vai fazer. Mas a gente pretende fazer a certificação virtual de vocês e liberar tudo isso numa próxima vídeo no dia 7 de julho, tá? Tá previamente marcado para essa data. Acredito que até essa data, todos que forem fazer o Educator já tenham feito. A gente vai ter aí 3 semanas dessa preparação.
depois uma última semana para a realização das provas, tá? E aí, no dia 7, a gente vai fazer uma vídeo com participação do secretário e tudo para poder fazer a certificação de todos vocês, tanto aqueles que certificarem como Educator, como aqueles que fizeram a certificação das 80 horas. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Algum posicionamento, alguma coisa? Andréia, eles só vão fazer a correção de certo e errado na correção, e eles não informam o que você errou. Se você for aprovada na prova, o que acontece? Eles colocam que você foi aprovado. Passou de 80%, eles falam, você foi aprovado, ok. Se você for reprovado, abaixo de 80%, ele vai colocar a porcentagem do que você errou, tá? E vão enviar para você um link sobre os pontos que você precisa revisar, tá? Ele não fala qual é a questão que você errou, ele não vai falar sobre qual questão que você podia ter modificado alguma coisa ou outra, tá? Ele só dá o total e ele manda arquivos de coisas que você precisa revisar, sobre temas. Ele diz, revise como publicar no site, revise sobre como fazer a interação dos alunos, são coisas assim que eles mandam, tá? E quando é aprovado, ele também, você não sabe se você tirou 100% ou se você tirou 80,01%. Kátia, se for reprovada, sim, você tem que refazer toda a prova, todo o mesmo processo de 3 horas, e você só vai ter permissão para fazer uma solicitação de nova prova depois de 14 dias, tá? Você precisa de um prazo de 14 dias para poder fazer uma nova solicitação de prova para poder fazer. Deixa eu ver mais alguma pergunta. Daniela, vai receber um e-mail para certificação, sim. Assim que vocês fizerem o acesso, a inscrição do Web Assessor, vai fazer todo o registro da inscrição. Quando mandar o voucher ou quando fizer a compra da prova para vocês vão receber um e-mail confirmando o recebimento dessa prova e com todas as orientações. O site que você tem que acessar, que você tem que abrir como guia anônima, que você tem que colocar um e-mail que eles te mandam, que eles têm que... A prova, vocês vão poder fazer a solicitação a partir de semana que vem, tá? O ideal é que aguardem o prazo, né, que a gente tem aí de mais 2 semanas além dessa, para a gente fazer toda essa preparação e deixar o material para preparação. E a partir da semana, se eu não me engano, acho que dia 29, seria o ideal para vocês iniciarem a realização das provas. Isso, na semana 29 seria o ideal para vocês realizarem as provas. Mas se você se sentir preparada antes disso, Emanuele, você pode fazer a solicitação antes. Falar assim, professor, eu quero fazer a prova, já estou me sentindo bem, estou me sentindo seguro, eu quero fazer a prova já. Aí a gente faz a solicitação da prova para você receber. Quando você recebe esse e-mail da prova, você tem 7, 8 dias para a reprova, tá? Então... Na verdade, são 7 dias, mas como eles calculam com um horário de fuso horário diferente, você de não perder o prazo. Mas são 7 dias para você. Então, você recebeu o e-mail, entre 7 dias tem validade. Se você não fizer a prova até aquela data, ele vai mandar a prova como se fosse em branco e vai te vir a mensagem de reprovação. Tá? Mas durante 7 dias você pode acessar a prova e realizar ela. Gente, mais alguma dúvida? Professora Paula, professor Luiz, alguém tem alguma coisa para acrescentar? Eu gostaria de falar, Pedro. Por favor. Como Pedro já havia dito,
no dia 7, a gente vai fazer uma última videoconferência para encerrar esse ciclo, né, da formação, né, que a gente está chamando de uma certificação, com a presença do secretário, que aí a gente fecha esse ciclo do curso. Acredito que, nesse momento, todos já encerraram, né, os testes, quem vai fazer, e aí a gente faz, nesse momento, a gente passa para vocês as diretrizes a partir daqui, né? Provavelmente, aí, a gente saindo da pandemia, a gente vai ver um encontro e como ficará a formação para os professores, né? Nesse dia 7, a gente dá um panorama para vocês. Ok, Pedro. Ótimo, muito obrigado, professor Paulo. Pessoal, agradeço a todos vocês, aqueles que vão continuar com a formação. A gente vai ter ainda algumas etapas a serem atribuídas. Aqueles que não tiverem interesse, vocês podem continuar com o meu contato, podem continuar me procurando qualquer necessidade que tiverem. E o material que eu for postando, se vocês tiverem dúvidas ou quiserem alguma dica, alguma ajuda para qualquer coisa, é só me procurar, tá bom, gente? Eu agradeço de coração a participação de todos e o empenho de vocês. E a gente fica por aí até uma próxima. Quem sabe agora, sem a pandemia, a gente consiga se encontrar pessoalmente para poder dar continuidade a isso. Tá bom? Obrigado, gente. Até mais ver.